Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e eu estou aqui acompanhada do Foster. Oi, Foster. Oi, Alexia. Tudo bem? Tudo e com você? Tá tudo ótimo. Obrigado. Então, segunda-feira, estamos aqui gravando o episódio após um fim de semana intenso de eventos. Intenso? Não sei se é a palavra que eu usaria para falar sobre o nosso fim de semana. Foi intenso de eventos, mas não necessariamente quer dizer que foi intenso de ruim. Sim, eu diria foi um fim de semana cheio. Sim? Cheio de coisa, cheio de amor, cheio de flores, cheio de cachorro. Sim. Então, só para dar um pouquinho de contexto, basicamente, eu cheguei em casa e eu falei, Alexia, você quer gravar podcast? E você topou? Hum, A gente está falando sobre o que vamos falar. E é igual nos episódios antigos, que a gente liga os microfones e vamos falando. Sim, sim. E o assunto de hoje? Literalmente um programa sobre nada. O Sim. Seinfeld dos Portuguese Learning Podcast. Bom, eles são milionários, a gente não, mas tudo bem. Sábado foi aniversário do Buddy, do nosso cachorro. 5 anos de idade, meia década. E Sabe uma coisa que eu só reparei agora? Eu lembro muito bem gravando a quinta temporada do Karaoke Connection, porque foi durante a pandemia e foi quando o Buddy chegou nas assim, nossas vidas. Uau, como o tempo corre, como o tempo voa. voa. É, É isso. é. E, e de presente pra ele e pra nós também, porque a gente estava precisando de um fim de semana diferente, assim, mais legal, digamos assim. Aproveitando também que o tempo estava uma delícia, tá sol, tá primavera aqui no Porto. A gente alugou um carro, que os preços ainda são acessíveis antes do verão chegar. Uhum. A gente alugou um carro e fomos com ele pro parque da cidade aqui do Porto. E ficamos com ele lá por 1 hora e meia, mais ou menos. E foi uma delícia, não foi? Sim, eu adoro passear no parque, sobretudo no parque da cidade com vocês. Ele adora também. Ainda não acredito que ele tem 5 anos. Passou muito rápido. Mas, bom, enfim, Alexia, uma coisa que a gente sempre fala para os nossos alunos, que quando eles estão perguntando, tipo, quais são algumas dicas que você dá para melhorar e manter o português? Eu, pelo menos, quase sempre falo, é só conversar sobre a sua vida normal, as coisas que você já faz em inglês, ou sua língua materna, fazer a mesma coisa em português. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Sim, sim. E foi engraçado porque os 5 anos do Buddy pra mim é meio que uma coisa super importante, porque a gente sabe muito bem que o cachorro, infelizmente, não fica nas nossas vidas pra sempre. E quando ele fez 5 anos, eu fiquei assim: "Meu Deus, já?" E ao mesmo tempo, já? Sabe, foram dois sentimentos, assim, diferente. E na quinta-feira eu estava falando com o Rui, que, enfim, da creche do Buddy, e a gente estava conversando sobre isso, né, e eu falei pra ele que eu escutei uma frase uma vez que ficou muito pra mim muito, muito dentro de mim, é que os nossos cachorros, gatos, os nossos pets, em geral, eles fazem parte só de uma parte das nossas vidas, né, então a gente cresce escutando: "Ah, o meu cachorro que eu tinha durante a minha infância.
O meu primeiro cachorro quando eu fui adulta. O cachorro agora dos meus avós, quando eles já estão velhinhos pra fazer companhia. E eles sempre fazem parte de uma parte das nossas vidas e, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que nós somos a vida inteira deles. E isso é muito bonito. Eu também, eu acho muito bonito. Você vai chorar? Não. Tá. Não, só porque o Buddy está aqui conosco no sofá e a Alexa fica emocional com uns 5 aninhos do nosso Buddyzinho. Mas você acha que, bom, ele faz uma parte muito grande das nossas vidas. Mas você acha que a vida dele, qual foi a frase? Os nossos pets fazem parte de uma parte das nossas vidas, enquanto nós somos a vida inteira deles. Ah, sim. Então, desde que ele, bom, com 3 meses, ele ficou na nossa casa e ele passa todos os dias com a gente. Nós somos a vida dele. É literalmente isso. Sim, é muito bonito isso. Sim. E aí o Rui olhou assim pra mim e falou: "Verdade, nunca tinha pensado nisso. Que bom que eu tenho muitas vidas lá no na creche", porque, enfim, né, ele tem sei lá quantos cães e gatos que ele toma conta no dia a dia. E, enfim, foi isso. Posso te fazer uma, talvez 2 perguntas? Uhum. O que que é uma coisa que você aprendeu depois de 5 anos com o Buddy? Pode ser qualquer coisa, mas talvez uma coisa surpreendente que você não estava esperando, porque na minha família já tivemos muitos cachorros, mas na sua só tinha Ketchup, e agora o Buddy é nosso primeiro cachorro de adulto, digamos assim. Eu acho o que eu me surpreendia não que eu tenha me surpreendido, assim: "Meu Deus, ó, que surpresa", mas eu acho que foi uma confirmação do quanto que cachorro, em geral, gosta de rotina. Rotina é importante pra eles, estrutura é importante pra eles. Então, isso foi não um aprendizado, mas uma confirmação disso. E isso também, quando a gente pegou o Buddy na época do Covid, era uma época que a gente não tinha nenhum tipo de estrutura. Estava tudo muito perdido, muito no ar. Então eu acho que essa parte de estrutura e rotina me ajudou a ficar mentalmente sã com um filhote dentro de casa, precisando ser ensinado, adestrado e ser colocado na rotina tanto dele quanto nossa, né, porque é um ajuste, é uma adaptação das 2 partes. Sim, foi uma coisa que Sim, cachorro, pet dá muita estrutura, rotina, muita disciplina também. Eu acho que a maior parte das pessoas não entendem quanto tempo e trabalho e energia você vai gastar com um cachorro. E principalmente na época de filhote, as pessoas não pensam o quão desgastante a época de filhote é. É muito desgastante. Eu amo, super teria outro filhote agora aqui, mas é desgastante. agora acho que não é. Agora não é a hora para mais um puppy aqui em casa. Posso te fazer mais uma pergunta, Pode, eu ia só complementar. por favor? E a segunda coisa que eu aprendi foi isso foi com o Hugo, com o nosso adestrador. É, a forma de aprender a ler, né, o comportamento, como é que se diz, físico, né, de um cachorro, mas principalmente e literalmente
entender com um olhar o que o Buddy vai fazer, com um latido o que ele tá falando e o que ele tá pedindo, com uma mudança de movimento. Eu acho que eu e você, a gente sabe exatamente aquilo, o que ele tá fazendo. E isso pra mim foi assim: "Uau, esse mundo realmente existe. Quem quer e quem se dedica a isso realmente consegue entender o seu cachorro e dar o melhor tipo de vida pra ele e vice-versa, e nós termos uma vida também mais simples por causa disso." Sim. Quando você fala, você consegue ler é tipo a linguagem corporal. Linguagem corporal. Vocês falam isso também? Sim. Sim. Que ele é um cão super expressivo. É, e o olhar dele já diz tudo. Ele sabe exatamente quando ele vai aprontar, quando ele tá chateado, ou quando ele tá teimoso, sabe tudo, 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 tudo. Bom, acho que você já respondeu a minha pergunta, que eu ia te perguntar o que é uma coisa que um buddy te ensinou, Ah, que ele me ensinou? ou que ele te ensina, ou pode ser uma coisa que ele te ensinou sobre você, ou sobre as nossas vidas. Eu acho que o Buddy, ele tem um tipo de personalidade de cachorro que ele topa tudo se não estiver chovendo, mas ele topa tudo. Então, por exemplo, vamos passear às 3 da manhã, ele vai estar lá com a gente. Vamos, sei lá, entrar num carro, dirigir por 2 horas e ir pra uma trilha, ele vai estar lá com a gente. Vamos pro apartamento do meu pai, ele vai estar lá com a gente. Ele é do tipo topa tudo. Ele Sempre estar pronta. ele tá sempre pronto pra acompanhar a gente. Ele é o nosso companheiro, é isso. E ele é um velcro dog mesmo, mas não de uma parte ruim, de uma parte muito boa. Ele fica bem sozinho em casa, não é nem não é no sentido de, tipo, ele não consegue ficar sem a gente. Você pode explicar o que quer dizer um Velcro Dog? Velcro. Velcro é a mesma palavra em português, Sim, de essa velcro. expressão quer dizer que ele fica grudado na gente. Ele sempre quer estar perto dos humanos. E não necessariamente da gente, dos humanos que estão perto dele. Sim, ele ama pessoas. É. Então talvez ele te ensinou ou te inspirou a viver mais com atitude mais topa tudo? Acho que sim. Vocês falam isso? Sim, Tipo, ele é um topa tudo? sim. Por exemplo, o meu pai é um super topa tudo. É. Bom, mais alguma coisa que você quer dizer? Bom, eu te faço as mesmas perguntas e se você quiser resumir. Sim, podemos? Me pergunta. Ué, o que você aprendeu com o Buddy, que ele te ensinou e Eu aprendo todos os dias com o Buddy. E ele me ensina todos os dias. Eu acho que a maior aprendizagem foi a paciência, porque ele pode ser um cão super teimoso. A paciência com todo mundo, com a situação inteira, porque todo mundo reage de formas diferentes. Eu aprendi muito sobre você com a experiência de cuidar dele juntos. E uma coisa que ele me ensinou, que ainda estou tentando aprender, é como descansar. isso ele sabe fazer muito bem. Sim, ele pode brincar, tá correndo, correndo, brincando e descansa, É, dorme. é. É, eu não sei se a gente algum dia vai ser capaz de falar exatamente tudo aquilo que ele ensinou, ou que tem ensinado, ou que a gente tem aprendido, mas basicamente não existe cão perfeito, mas ele é perfeito pra gente. Então, Sim, melhor cão do mundo é. e por isso a gente decidiu e a gente teve um fim de semana
incrível. E acho que podemos falar mais sobre os outros eventos que fizemos durante o fim de semana no próximo episódio. Tá bom. Que tal? Sim, senhor. Tá bom. Então, feliz aniversário, Buddy. Feliz Eu aniversário, te amo vovô. muito. E obrigado, pessoal. Feliz 5 anos, Buddy. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau!